Nos últimos dias, o caso de um homem que se submeteu a um procedimento para alterar a cor dos olhos de forma permanente chamou a atenção na internet. Ele postou o antes e o depois nas redes sociais e o post teve milhares de visualizações e despertou a curiosidade. Vamos lá, peraí que o nome é difícil. Queratopigmentação, que é o nome dessa técnica que faz com que a cor dos olhos mude. É um procedimento seguro? Para nos explicar mais sobre essa intervenção, eu vou conversar agora com o Dr. Tiago César Pereira Ferreira, que é médico oftalmologista e vai nos falar os riscos envolvendo esse procedimento, se é um procedimento complicado. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo ao Manhã da Piedade. O nome é bem difícil. O procedimento é complicado desse jeito? Você viu que eu me embolei ali para falar, né? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui no seu programa. O prazer é todo nosso. O nome complicado, o procedimento que estourou, né, que espalhou nesses últimos dias, nesse rapaz, é uma pigmentação da córnea, né? Então é uma cerato, né? Pigmentação, é uma pigmentação da primeira estrutura ocular ali. E como que chamou, né, a atenção por ser um procedimento estético, né? Sim, sim. Como que acontece, né? Como que ele é feito na prática? Você trouxe, né, um modelo anatômico de um olho para mostrar pra gente como que faz o procedimento, né? Como que é? É uma tatuagem que faz na córnea? Como que funciona? Aqui nós temos o globo ocular, olha, ele é essa estrutura aqui. E o globo ocular, ele tem esse primeiro vidrinho aqui, essa primeira estrutura que é a córnea. E depois a gente tem o diafragma, que faz toda a estrutura de regulação da entrada de luz no olho. Então o que dá a cor no nosso olho normal é a íris, que é essa parte colorida, circular, muscular. Esse é no meu olho e no seu olho. O caso da pigmentação da córnea para mudança com a finalidade estética de mudar a cor do olho é a pigmentação dessa primeira estrutura. Então é adicionado tinta na córnea e dessa maneira ele vai ter o olho colorido. Mas isso tem algum... assim, né, leiga falando aqui agora, esse vidrinho, né, que o senhor falou, que é a córnea, colorindo ele, não vai atrapalhar a visão? Se a gente deixar um buraco para entrar a luz, como a nossa pupila, na verdade a gente vai conseguir enxergar bem. Mas com certeza você vai perder uma função que é a regulação. Quando está de noite a nossa pupila abre para entrar mais luz, quando está de dia a nossa pupila fecha, para poder a gente ter uma regulação de luz. Assim funciona com uma câmera fotográfica, com uma filmadora, que nos permite estar comunicando aí com vocês, a gente faz essa regulamentação de luz. E com certeza essa pessoa vai continuar enxergando, mas vai ter um prejuízo funcional. Quais são os riscos, né, além dessa questão da diminuição, né, possível dessa abertura da íris do diafragma, na verdade, para a visão? Quais são os possíveis riscos de um procedimento como esse? Na verdade, a gente adiciona um pigmento à córnea, né? Esse pigmento, ele é um pigmento artificial e ele, na verdade, de maneira geral, ele é bem tolerado. Nós temos casos em que é indicado fazer essa cirurgia, mas não é uma cirurgia com o efeito de curar. Então, é um pigmento que pode ter uma extrusão, pode ter uma infecção relacionada, um defeito epitelial persistente, quer dizer, formar uma úlcera naquele olho, e com fim estético. Isso que é importante a gente ressaltar. A relação custo-benefício não é muito adequada por ter esses riscos e a finalidade ser estética. Você falou que em alguns casos esse tipo de procedimento, essa cirurgia é indicada. Quais seriam esses casos? Os casos onde que a gente faz aqui no Brasil, que tem regulamentação, é a pigmentação daqueles olhos cegos. Então, não sei se você aí de casa já viu um parente ou um vizinho, alguém com olho cego, fica aquele olho branco, aquele olho azulado. E isso esteticamente incomoda muito as pessoas. Já tendo estudos relacionando com o quadro de depressão e a pessoa ficar assim, mudar completamente a personalidade. Faz muita diferença na vida da pessoa que tem o olho cego,
aquele olho branco. Então, não tem uma finalidade refrativa, quer dizer, não tem o objetivo de fazer aquele olho voltar a enxergar, mas a pigmentação com fins estéticos para olhos cegos e opacos é regulamentada e é feita no Brasil. Aí nós levamos em consideração que a relação custo-benefício é válida. Em alguns países, como os Estados Unidos, alguns países lá da Ásia, Tailândia, Finlândia, alguns países daquela região, é regulamentado por lei que se faça também com a finalidade estética. Mesmo, aí com a finalidade estética é quando a pessoa ela tem a visão saudável ela tem a e ela se submete. intenção de mudar a cor do olho, né? Meu Deus. Tem uma outra cirurgia que é implantado uma lente, não é o caso desse influencer que viralizou na internet, mas é implantado uma lente intraocular dentro dessa câmara anterior e ela colore a íris. Então, ela é uma prótese que a gente adapta em cima da íris e muda também a cor do olho. Mas também não é regulamentada no Brasil, tem uma relação custo-benefício de risco de infecções, aumento da pressão ocular, em casos mais severos, até a perda completa da visão. E tem casos já descritos de pessoas que estavam perdendo a visão, mas por querer estética a todo custo nem tirou aquela prótese e perdeu a visão. Então, existem essas duas modalidades. O que nós recomendamos para você aí de casa que quer usar um olho azul, usar um olho verde no Halloween, quer mudar a cor do olho, use uma lente de contato descartável. Não é uma cirurgia, não é adicionada ao olho e vai mudar a tonalidade do olho. Aí eu vou te perguntar então, Thiago, porque não é só pegar a lente, colocar no olho e pronto. Você tem que ter alguns cuidados também com a lente de contato. Quais seriam esses cuidados? Para que não cause prejuízo, né? É muito importante a gente falar isso, Vanessa, que o pessoal de casa tem o costume de adquirir na internet, em óticas. Então tem lá 1 grau de miopia, 2 graus de miopia, ou até aquele que não tem grau nenhum, só quer mudar a cor do olho. E compra de maneira assim, muito fácil essa lente, na internet, de variadas maneiras. Mas o ideal é ter uma adaptação em conjunto com o médico oftalmologista, porque é uma órtese. A órtese não é uma prótese que a gente implanta, como a cirurgia, como uma prótese de joelho, mas é uma órtese. Você tem íntimo contato com os olhos. Então é muito importante a gente identificar se aquela pessoa não tem uma alergia, se ela não tem uma síndrome do olho seco, que é aquele ressecamento que está gerando uma doença e aquela lente pode somar algum problema, se ela não tem alguma distrofia corneana, que uma baixa oxigenação pode gerar, enfim, uma variedade de situações em que uma lente de contato usada de forma irresponsável, de uma forma aleatória, pode piorar uma condição ali que a pessoa vai ter um problema no futuro. Então é sempre indicado, mesmo que por fins estéticos apenas, que as adaptações de lentes sejam feitas em conjunto com o médico oftalmologista. O mesmo acontece com a lente corretiva, né? A lente que é para substituir o uso do óculos, por exemplo. Tem que tomar cuidado, não pode, por exemplo, dormir com a lente. Eu gosto sempre dessa oportunidade que a gente tem no consultório, eventualmente, de receber o paciente e orientar. Não pode dormir com a lente, não pode nadar, né? A lente não pode ter contato com água. Pelo risco de infecção, nós temos infecção por acantameba, é gravíssimo em usuários de lente, que às vezes vai para uma cachoeira, para uma piscina. Então é uma oportunidade que a gente tem de orientar. É um uso responsável. Meus pacientes no consultório que usam lente de contato, quando tem algum problema, uma conjuntivite corriqueira, uma inflamação, alguma irritação, alergia, enfim, possibilidades que podem acontecer, eles têm onde recorrer. Então tem como procurar, a gente já conhece aquele olho e tudo mais. Então uma adaptação responsável envolve a presença de um oftalmologista e uma indicação para cada caso, mesmo que seja para fins estéticos ou para você que tem uma miopia, um astigmatismo, um caso simples mesmo de grau. Falando, né, novamente do procedimento que foi feito, se não me engano, acho que foi na França que foi feito esse procedimento de mudança de cor de olho. Por exemplo, pode dar algum problema. Esse problema ele pode dar automaticamente após a realização dessa cirurgia ou não? É com o tempo que o paciente pode relatar, de repente, uma perda de visão, alguma coisa assim? Tem as possibilidades de problemas agudos, que são aqueles diretamente relacionados ao procedimento. Então, uma infecção, uma inflamação, logo de cara ali. E os problemas tardios, que podem vir como, por exemplo, a rejeição daquele pigmento,
ou pacificação da córnea, imagina, destonalização, a nossa córnea ela não recebe sangue, então a tatuagem no tecido da pele, na derme, é diferente da córnea por uma característica mesmo fisiológica de renovação, então pode ficar ali destonalizado, então tem as complicações tardias e também as complicações imediatas, as complicações agudas. Antes, Thiago, então, de fazer qualquer alteração ocular, tem que procurar um médico, tem que conversar com o oftalmologista e, assim, dar preferência, claro, a essas intervenções que são temporárias, não algo que vai ficar ali. A tatuagem, vamos falar, a tatuagem na íris é permanente, não tem como reverter, ou tem? Ela é uma tatuagem que ela é permanente, sim. Ela sofre desgastes, muitas vezes a gente tem que fazer retoques, Meu né? Deus. Naqueles olhos que eu te falei, que a gente faz aqui no Brasil, então que os olhos opacos, cegos, opacos, a gente sempre tem que fazer o retoque, né, de tempo em tempo, como a tatuagem da pele mesmo, né? Que a pessoa fica ali 30 anos com aquela tatuagem e faz 2, 3 retoques, dependendo ali de como for a tatuagem, a região do corpo, né? Então ela tem sim uma chance de manutenção. E não tem uma reversibilidade, como às vezes os outros procedimentos, que aplica ácido hialurônico e tem alguns produtos específicos para reverter. Isso não tem. E a gente tem que ter muito, sempre que a gente vai fazer uma intervenção no corpo, né? Seja uma cirurgia plástica, um tratamento odontológico, ou um tratamento oftalmológico com fins estéticos, a gente tem que conversar com outras pessoas, né? Muitas vezes o belo, ele vai além da convenção da estética, né? O belo não é sempre esse padrão que é imposto, né? Socialmente, a gente tem que sempre discutir, conversar para estar alinhado psicologicamente, o nosso coração está tranquilo para passar por aquela transformação. Com certeza. Queria aproveitar, Thiago, sua presença aqui para a gente explicar para o pessoal de casa a importância da saúde dos olhos. Brevemente, porque depois você volta para a gente falar mais sobre isso, mas assim, cutucar o olho com o dedo não é indicado, né? A gente saiu de uma pandemia, a gente viu tanto que isso é arriscado. Reforça esse pedido, né? Nada de ficar mexendo no olho. É um prazer estar aqui com você, eu volto quantas vezes for preciso para falar sobre catarata, cirurgia refrativa, ceratocone, que eu trabalho muito, e lentes de contato no consultório. Mas assim, o olho, ele não pode doer, ele não pode arder, ele não pode ficar vermelho. O nosso olho, você não tem que perceber que tem olho, ele tem que estar clarinho, confortável e enxergando bem. Então, se a gente tem uma coceira, uma vermelhidão, é bom que a gente valorize esses sintomas. Muitas vezes as pessoas usam um colírio lubrificante, usam um colírio de um parente e vai mascarando um problema que pode ser uma ponta de um iceberg. Os problemas oculares podem representar não só ali para a região do olho, mas pode ser uma ponta de um iceberg para descobrir uma diabetes, uma doença reumatológica, enfim, uma série de problemas no corpo que o olho está diretamente integrado ali com aquele sistema. E nós temos 5 sentidos, o paladar, a audição e tudo mais. Não é porque eu sou oftalmologista, mas eu acho que esse é um sentido muito importante que a gente deve preservar para poder desbravar o mundo e enxergar as maravilhas que nós temos por aí, né? Os olhos são uma forma muito boa de sentir o mundo, né? Com certeza. Tiago, queria te agradecer muito, muito obrigada por esclarecer, né, essa condição aí de mudar a cor dos olhos por meio de uma cirurgia. A gente viu que é permitido no Brasil, mas em casos muito, muito específicos. Já fica o convite também para você voltar mais vezes para a gente continuar falando da saúde dos olhos. E o pessoal de casa que tiver alguma dúvida, vai te procurar nas redes sociais. Pode ser, a gente vai deixar aqui na tela, tá bom? É um prazer falar com você mais uma vez, falar com vocês aí em casa. A gente se sente em casa aqui nesse sofá. Coisa boa. É muito bom, viu? Muito obrigada. Sempre que possível voltarei. Um abraço, bom dia para vocês, pessoal.